O aborto é a quinta maior causa de morte entre as gestantes. O aborto subclínico, aquele realizado em clínicas clandestinas. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton, sou um interno de medicina, sou o dono aqui do canal Primo Médico. Se você não me segue, já se inscreve, já ativa os sininhos também. Hoje eu vou falar um pouco sobre aborto do ponto de vista da medicina. No Brasil, existe a lei de 2013, a lei do aborto, que define que o aborto só é permitido em 3 situações. A primeira situação é em estupros, a segunda é quando a gravidez oferece risco para a mãe, em situações onde a mãe ela tem muitos sangramentos, ela tem alguma má formação que vai prejudicar a circulação, a pressão, a funcionalidade dos órgãos da mãe, vai gerar um risco de vida para essa mãe. E a terceira situação é em caso de anencefalia, é quando a criança, o feto, não desenvolve o cérebro. Essas 3 situações são as únicas que há permissão da realização do aborto aqui no Brasil. Existem vários tipos de aborto. Existe o aborto espontâneo, o aborto habitual, o aborto esporádico e também o aborto induzido. O aborto induzido é aquele que a gente mais conhece por conta das complicações, por conta das reportagens que acontecem no jornal, que é aquele aborto que acontece depois de uma gravidez não planejada e geralmente em clínicas clandestinas, que é ilegal. A lei de 2003, ela define que para a realização do aborto, dentro dessas 3 situações que eu falei, ela não precisa a mãe da criança não precisa fazer um boletim de ocorrência, não precisa ter uma ordem judicial se ela sofreu uma violência sexual. Basta comparecer a uma unidade de saúde que eles vão fazer o encaminhamento e o direcionamento para acolher a vulnerável. O aborto espontâneo é o aborto mais comum no mundo. É aquele aborto que acontece de forma esporádica, de forma fisiológica na maioria das vezes, que não é induzido. É um aborto onde o zigoto ele não consegue se fixar no endométrio e não consegue se desenvolver para a formação do feto, para a formação dos órgãos e das estruturas. Isso pode acontecer por diversos motivos, né? Desde alterações genéticas, alterações cromossômicas, síndromes como a síndrome de Down, algumas variantes da síndrome de Down, onde a criança ela não consegue, né, o feto, perdão, não consegue desenvolver órgãos vitais como cérebro, coração, rim, fígado, e ela para o desenvolvimento do caminho e o corpo feminino ele expulsa, né, esse feto que não conseguiu desenvolver os órgãos vitais. Existe também algumas variantes da síndrome de Turner, que a criança, o feto, ela não consegue desenvolver órgãos vitais e também o corpo feminino expulsa de forma fisiológica esse feto que parou no meio do caminho. Existe também o aborto habitual, que não é decorrente de um erro genético, que não é decorrente de um erro cromossômico, mas sim de alguma alteração no corpo feminino, né? Pode ser por conta de uma patologia, de uma doença, ou por conta de alguma alteração isolada no corpo feminino. Por exemplo, incompetência istmo-cervical. O que é isso? É quando o colo do útero ele dilata no horário errado, no tempo errado da gestação. Então, o corpo feminino vai expulsar o feto de forma fisiológica por conta dessa abertura do colo do útero de forma errada, no tempo errado da gestação. Outra alteração é uma doença chamada síndrome do anticorpo fosfolipídico. É quando o próprio corpo gera anticorpos que vão coagular o sangue do corpo feminino e essa coagulação gera uma resposta inflamatória que, por consequência, o corpo feminino expulsa esse feto, né? Por mais que ele esteja saudável, mas por conta de uma doença autoimune, esse processo de aborto acontece de forma habitual. Essas são as principais causas de aborto, né? Eu quero passar com esse vídeo sobre a importância do pré-natal, que são aquelas consultas
que a gestante vai mensais, semanais, quinzenais com um ginecologista ou médico clínico. Essas consultas elas têm o objetivo de prevenir doenças, de avaliar o corpo do útero, de avaliar o colo do útero, avaliar o tamanho da criança, avaliar os batimentos, avaliar os órgãos vitais, avaliar o cérebro e, através dessa avaliação, prevenir e tratar doenças para que o aborto não aconteça de forma indesejada e prevenir doenças também que podem acontecer na mãe, como pré-eclâmpsia e outras doenças que vão afetar o desenvolvimento da mãe e da criança nesse período. Se você tem alguma dúvida sobre o aborto, tem sugestões de vídeos, de temas, comenta aqui embaixo que eu vou ler os comentários. Se você tem elogios, críticas, comenta aqui embaixo também que eu vou ler todos os comentários. E tamo juntos, que Deus abençoe o seu dia.